No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre mecanização agrícola em pequenas propriedades. Quem acompanha os nossos vídeos aqui do canal há mais tempo já sabe que a gente aqui faz toda a operação com maquinário próprio. Nós, mesmo sendo uma propriedade pequena, a gente faz plantio, preparação de solo, pulverização, colheita, transporte, tudo com maquinário próprio. E daí fica a dúvida de muitas pessoas se é viável, se não é, se compensa ter o maquinário próprio, se compensa terceirizar o serviço, ou até mesmo em alguns casos se compensa alugar a terra e nem mesmo plantar. Então vamos tentar responder pelas três partes ali que eu falei. Em primeiro lugar, se compensa ter o maquinário próprio. Tem que avaliar muito a situação de cada um, o tipo de máquina que é necessário, a região, se tem disponibilidade de terceirizar o serviço, se não tem alguém que faça esse serviço na hora certa, por um valor interessante, se não tem, então tem que ver tudo isso. No caso da gente aqui, a gente no passado terceirizou, plantio um pouco menos, tivemos plantadeira antes, porém colheita terceirizamos há alguns anos. Nós tínhamos uma grande dificuldade na época, claro que era uma época diferente, era uma época que tinha bem menos máquina do que hoje, mas tivemos dificuldades, muitas vezes o produto estava em ponto de colheita, a gente não conseguia ninguém para colher, acabava às vezes tendo que pagar mais para alguém vir de longe, muitas vezes perdia a qualidade de produto devido a isso, fora que na época cobravam mais do que hoje, hoje baixou o preço de colheita aqui na região, tem bastante máquina, então até consegue num preço mais interessante, mas na época foi bem difícil. Muitas vezes prometiam, determinado dia vou lá, vou colher, chegava o dia não vinha, passava uma semana, e daí era complicado. O plantio também, a gente na época comprou plantadeira devido à qualidade de plantio. Os prestadores de serviço aqui da época não queriam fazer quantidade e não qualidade, não tinham um equipamento muito bom, muito bem regulado. A gente gosta de fazer uma planta caprichada, então na época optamos por comprar. Claro, a gente comprou primeiramente um trator pequeno, plantadeira mais velha, fomos aperfeiçoando com o tempo, mas até compramos trator novo e tal. Há um tempo atrás, inclusive esse que a gente está aqui foi adquirido novo, mas sempre dentro de uma realidade, dentro do que é a realidade da propriedade, do trabalho que era exigido, aí com certeza é viável. A conta que tem que fazer, o quanto vai trabalhar, o quanto é necessário ou não determinada máquina. Máquina é uma ferramenta de trabalho e não algo para status, como muitas pessoas por aqui, eu já presenciei isso, fazerem isso e no final acabou não dando certo. Então a gente prefere trabalhar com máquinas mais velhas, dentro da realidade, dentro do que é necessário. Se é necessário uma melhor, um pouco mais nova, maior, se adquire. Se não é necessário, continua com o que tem. Tem muita gente, inclusive eu vi muitos formandos de agronomia saem do curso, tem que ter trator com isso, com aquilo, cabine, agricultura de precisão, isso, aquilo. A minha opinião é um pouquinho diferente. Minha opinião é tu fazendo as coisas bem feitinho e fazendo, sabendo trabalhar, fazendo bem feito. Acredito que não precisa nem agricultura de precisão, nem máquina tão sofisticada. Consegue ter altas produtividades e ainda assim rentabilidade, principalmente em pequenas áreas. Se for em área grande, daí a história é outra, a conversa é outra. Aí muitas vezes é necessário, é interessante e acaba agregando valor. Mas estou falando dentro de uma realidade que a gente tem. Quem acompanha os nossos vídeos há mais tempo sabe, a gente um tempo atrás trabalhava com uma colheitadeira bem antiga, tínhamos ela por anos, utilizávamos ela aqui. Para nossa operação estava fazendo o serviço dela de uma maneira boa.
Felizmente aconteceu uma tragédia, perdemos ela, mas como era uma máquina de pouco valor, que estava dentro da nossa necessidade, já havia trabalhado vários anos, na verdade não tivemos muita perda, porque ela já havia se pagado com o seu serviço, ela estava dando lucro, na verdade, não estávamos tendo despesa. E o que eu vejo, muita gente tem máquina bem melhor, mas ao invés dessa máquina dar lucro, dá despesa. Daí 4, 5 anos acaba trocando de máquina de novo e vive trabalhando, pagando máquina. Então tem que ver esse ponto também. Se de repente vai querer manter uma máquina boa, claro, é lógico que cada um gostaria de ter a melhor máquina, mas isso tem que ver a necessidade de cada propriedade dentro do poder aquisitivo da pessoa. A máquina é uma ferramenta de trabalho, ela tem que gerar lucro, ela tem que se pagar, ela não pode dar despesa. Se a máquina está dando despesa, aí tem algo errado. A gente ali trabalha com tratores, o mais novo é 2016, tem esse aqui é 2009, tem um dos anos 80. Todos eles hoje, se a gente vai ver com o serviço que eles prestam aqui, eles se pagam, eles não dão despesa, e sim agregam valor à operação, à nossa produção. Então, muitas vezes é necessário fazer essa conta também. Porém, tem outro lado também. Quem utiliza esse tipo de máquina um pouco mais antiga, precisa, principalmente o que eu falo, eu venho mostrando há muitos vídeos, tem que fazer a manutenção em casa. Se tu não tiver um conhecimento de manutenção, vai pagar tudo, aí se torna inviável, acaba gastando muito, a mão de obra especializada hoje é muito cara, então acaba muitas vezes saindo mais caro do que talvez terceirizar a operação. Então acredito eu que é algo fundamental fazer pelo menos parte das manutenções em casa, aí consegue diminuir um pouco o valor dessa operação. Outro ponto, muitas vezes falar, alugar a terra, quem tem pouca área. Realmente, para muitas pessoas é uma opção, às vezes não tem mão de obra, não tem maquinário nenhum. Hoje em dia, aqui na região tem gente pagando aluguéis irreais. Eu não sei até que ponto vai continuar isso, mas tem gente pagando aluguéis irreais, que realmente quem aluga ganha muitas vezes mais do que quem produz. A gente aqui nos últimos 3 anos teve umas estiagens severas aqui, não conseguimos tirar de lucro o que teve pessoas que ganharam alugando. Quem alugou, teve gente que pagou, teve gente que já não pagou. Então tem tudo isso também. Se conseguir receber, talvez é viável. Porém, tem outra coisa. No caso da gente aqui, eu sempre pensei dessa maneira. É uma maneira de eu pensar. Cada um tem o seu pensamento. Mas muitas vezes você acaba alugando a terra. E a pessoa que aluga acaba, vamos dizer, sugando tudo. Não faz adubação, não faz palhada, não faz nada. Acaba só tirando. Quando devolve, muitas vezes o que ganhou gasta tudo em fazer voltar a produzir. Aqui na região teve vários casos que aconteceu isso. Então tem tudo isso, é tudo a ser estudado. No meu ponto de vista, mecanização própria é viável dentro do que eu falei. A máquina sendo uma ferramenta de trabalho, estando dentro da necessidade da operação, não algo para status. E fazendo as manutenções necessárias, a maior parte, se conseguir, quanto mais conseguir fazer em casa, com certeza é uma boa opção sim. Espero que tenha ajudado vocês com esse vídeo. Qualquer questionamento, pode deixar nos comentários, a gente está aberto a discussões. Cada um tem um ponto de vista diferente, se o ponto de vista é outro, pode deixar a sua opinião ali que será muito bem-vinda. Agradeço a todos por assistirem os nossos vídeos. Se não for inscrito ainda em nosso canal, se inscreva, ajude nós a fazermos mais vídeos como esse e nos vemos no próximo vídeo.